O universo está repleto de galáxias. Muitas são maiores, mais brilhantes e mais densamente habitadas por mais estrelas que a Via Láctea. Mas a maioria está tão inconcebivelmente distante, que são muito pouco brilhantes para serem vistas a olho nu. No entanto, há uma galáxia que aparece visível no céu noturno, uma galáxia que nos ensinou tanto sobre nosso universo, quanto sobre si mesma. A galáxia de Andrômeda. Uma vasta e antiga colônia de estrelas, com mais de 2 vezes o tamanho da Via Láctea. Vamos visitar Andrômeda, e saber um pouco desde a história antiga desta galáxia, até seu futuro remoto. A galáxia de Andrômeda é conhecida por muitos nomes. Este, deve-se à constelação em que se encontra, que recebe o nome da princesa fenícia Andrômeda, esposa de Perseu na mitologia grega. Também é conhecida como NGC 224 e M31, de acordo com vários catálogos de estrelas em que apareceu. Ao contrário da maioria das galáxias, Andrômeda é visível a olho nu, visível em céus escuros e sem lua, durante as noites de primavera e verão no hemisfério sul. Como tal, foi descoberta muito antes que soubéssemos da existência de outras galáxias, e foi incorretamente classificada como uma nebulosa, situada dentro da Via Láctea. E como descobrimos que Andrômeda é na verdade uma galáxia? A primeira menção conhecida da galáxia aconteceu no ano 964, no Livro das Estrelas Fixas, do filósofo persa Abd al-Rahman al-Sufi, que a registrou como uma mancha nebulosa. Mas não foi estudada com mais detalhes até a invenção do telescópio, no início dos 1600, quando foi redescoberta por Simon Marius. Mais tarde, em 1764, o objeto foi incluído como a 31ª entrada, no catálogo de objetos difusos de céu profundo, de Charles Messier, que incluíam várias outras galáxias, sem o conhecimento do próprio Messier. Mais tarde naquele século, William Herschel notou que o centro da M31 parecia ter um tom avermelhado quando comparado com o exterior, e por conseguir observar tão bem detalhada, ele presumiu incorretamente que Andrômeda era a mais próxima de todas as grandes nebulosas, postulando uma distância de apenas 18.000 anos-luz. Em 1845, William Parsons foi o primeiro a identificar uma estrutura espiral nas galáxias M51 e M99, e 5 anos depois, acrescentou Andrômeda, junto com essas outras galáxias a uma nova classificação, as chamadas nebulosas espirais, acreditando que elas são tipos de nebulosas de dentro da Via Láctea. No entanto, nem todos ficaram convencidos com a explicação da nebulosa. Algumas mentes respeitadas da época, como o filósofo Immanuel Kant, no início do século XVIII, sugeriu que este objeto poderia ser uma ilha-universo, uma vasta congregação de estrelas como a Via Láctea, mas situada muito mais além que qualquer outro objeto. Naquela época, pensava-se que a Via Láctea compreendia a totalidade do universo, e essa ideia colocou a distância de M31 em uma escala muito vasta para os astrônomos contemporâneos aceitarem. Isso foi até 1917, quando o astrônomo estadunidense Herbert Curtis testemunhou uma nova dentro de M31, onde um objeto luminoso variável ofuscou brevemente seus arredores. Mas ao contrário das novas observadas em outras partes do céu, esta era bastante fraca. Depois de vasculhar fotografias históricas do objeto, Curtis encontrou pelo menos 11 outros eventos de nova, ocorrendo dentro de Andrômeda, consideravelmente muito mais que em qualquer outro lugar na Via Láctea, mas todas em torno de 10 magnitudes mais fracas do que as encontradas em outros lugares no céu. Foi nesse momento que Curtis percebeu que estava vendo, não uma nebulosa, mas uma colônia de estrelas muito mais distante e remota, como a Via Láctea. Isso levou Curtis a reviver a hipótese do universo insular de Immanuel Kant, propondo que Andrômeda esteja a cerca de 500.000 anos-luz de distância. Mas esta afirmação foi contestada por muitos, principalmente pelo colega astrônomo Harlow Shapley, que já havia medido a Via Láctea, e assim o que ele considerava ser todo o universo, com cerca de 300.000 anos-luz de diâmetro. Isso culminou em um dos eventos mais significativos da ciência do século, o Grande Debate de 1920, onde Shapley e Curtis discutiram a natureza do universo, e a nebulosa espiral, em frente a uma plateia no Museu Smithsoniano de História Natural. Shapley,
por um lado, argumentou que a Via Láctea era o universo inteiro, e que todos os objetos espirais conhecidos são apenas um tipo de nebulosa residindo dentro dela. Ele argumentou que se fossem realmente outras galáxias, suas distâncias teriam que ser da ordem de dezenas de milhões de anos-luz, um salto de escala que muitos astrônomos contemporâneos não estavam dispostos a aceitar. Curtis, por outro lado, destacou a superdensidade de novas em Andrômeda quando comparada com o resto da Via Láctea. Ele argumentou que nenhum tipo de nebulosa poderia explicar o alto número e consistência desses eventos. Ele também apontou faixas escuras nas primeiras fotografias das espirais de Andrômeda, observando suas semelhanças com as nuvens de poeira opacas na Via Láctea. Mas o debate acabou não rendendo nenhum consenso, e levaram outros 4 anos para que a questão tivesse um desfecho. Em 1924, Edwin Hubble retomou o debate usando o telescópio Hooker na Califórnia, para medir as estrelas pulsantes variáveis de Cefeida, dentro de Andrômeda. O período de pulsação de uma estrela variável é indicativo de sua luminosidade, e uma vez que conhecemos a luminosidade de uma estrela, podemos compará-la com seu brilho aparente da Terra para limitar a distância. Usando esta técnica, Hubble indiscutivelmente demonstrou que M31 estava a mais de 1 milhão de anos-luz de distância, e portanto, tinha que ser sua própria galáxia. Além disso, todas as assim chamadas nebulosas espirais que foram descobertas eram suas próprias galáxias, cada uma situada a dezenas de milhões de anos-luz além da nossa. A verdadeira e aterrorizante escala do universo havia sido revelada, um universo cheio de milhares, ou talvez até milhões de galáxias, uma escala muito além de qualquer coisa que se pensava ser possível antes. Assim que percebemos que M31 era uma galáxia separada, nossa compreensão do universo deu um grande salto adiante. Graças à sua proximidade, Andrômeda oferece uma oportunidade única de estudar uma galáxia espiral como a Via Láctea olhando de fora. E embora não tenha havido uma espaçonave dedicada, ou missão para estudar nossa vizinha, vários telescópios foram lançados para pesquisar galáxias mais distantes, e telescópios como Hubble, que observa regularmente galáxias bilhões de anos-luz no vazio. Uma galáxia com menos de 3 milhões de anos-luz distante é uma tarefa simples. E assim, temos uma ampla gama de detalhes, lindamente detalhadas e de cair o queixo. Os pequenos pontos brilhantes da imagem, que juntos parecem ruídos, são na verdade estrelas individuais. A imagem capturou cerca de 100 milhões de estrelas. Fizemos mosaicos de suas estrelas, e mapas de seu interior. Encontramos aglomerados de estrelas, nuvens, estrelas de nêutrons e buracos negros dentro de seus limites. O conteúdo de seu interior, espelho da nossa galáxia, mas geralmente em uma escala maior. E assim, vamos mergulhar nessas descobertas, enquanto partimos na estrada para Andrômeda. A distância da galáxia à Terra foi definida através de vários métodos diferentes, com a maioria das medições concordando com um valor de cerca de 2,56 milhões de anos-luz. Lembrando que um ano-luz equivale à distância que a luz percorre no vácuo por um ano, significa que a luz leva 2,5 milhões de anos para viajar entre a Terra e Andrômeda. Como as referências visuais estão muito distantes, parece que estamos parados, mas na verdade estamos nos movendo a mais de 20 mil anos-luz por segundo. O primeiro passo nesta jornada enorme e expansiva ocorre quando nos elevamos acima do plano da Via Láctea. À medida que menos de sua luz estelar oculte da nossa visão as galáxias além do grupo local, a verdadeira e impressionante escala deste enorme universo torna-se aparente. Cada ponto brilhante que vemos agora é uma galáxia inteira. Após passarmos além das estrelas periféricas da Via Láctea e suas galáxias satélite, alcançamos o espaço intergaláctico, o mais vazio possível no universo, dominado pela gravidade.
Para efeito de comparação, o ar que respiramos na Terra contém aproximadamente 10 trilhões de átomos por metro cúbico. Mesmo logo acima da atmosfera, no espaço, ainda são 1 milhão de trilhões por metro cúbico. O espaço interestelar, entre as estrelas, contém apenas cerca de 1000 átomos por metro cúbico. Mas no espaço intergaláctico, essa contagem cai para apenas 10 átomos por metro cúbico. Com isso dito, apesar de pouquíssimo denso, não existe naturalmente um vácuo total lá fora. A Grande Rodovia Galáctica também contém as estrelas e sistemas planetários malfadados, que foram ejetados de suas galáxias pelos enormes efeitos de maré. Planetas ou estrelas que viajarão por milhões de anos, até que algum dia, sejam capturados por alguma outra galáxia, e passem a fazer parte de uma nova estrutura. As condições nesses mundos são tão frias e solitárias quanto é possível ser. Sem fonte de calor de qualquer tipo, aqui fora, planetas intergalácticos errantes congelam, a partir de suas atmosferas para seus núcleos. Apenas na metade de nossa jornada cósmica, começamos a entrar no território de Andrômeda, ainda não em seus campos estrelados, mas em sua enorme atmosfera galáctica. Como a Via Láctea, ao redor de Andrômeda há um difuso halo de plasma, que se acredita ter sido lançado com tremenda intensidade por reverberações das colisões passadas de Andrômeda. O halo tem um raio verdadeiramente impressionante, de 1,3 milhões de anos-luz, estendendo-se por mais da metade da distância entre M31 e de nós. Dentro desta atmosfera, encontramos as galáxias satélites de Andrômeda, cada uma escondendo pistas sobre seu passado violento. Andrômeda atualmente hospeda mais de 20 satélites conhecidos, e provavelmente teve mais no passado que desde então os devorou. Destas galáxias satélites, acreditam-se que 3 em particular tenham desempenhado um papel fundamental na formação da estrutura distorcida e alongada de Andrômeda, e de um enorme halo galáctico. Elas são a M32, M110 e M33, também conhecida como Galáxia do Triângulo. M32 é uma pequena galáxia elíptica anã, vista como uma pequena bolha de luz difusa e dourada próxima a Andrômeda. O satélite tem apenas cerca de 6.500 anos-luz de diâmetro. No entanto, é mantido unido por um buraco negro supermassivo, com mais de 1 milhão de vezes a massa do Sol. Esse é um núcleo extremamente massivo para uma galáxia tão pequena, o que sugere que ela pode ter sido maior no passado. Dada a massa deste buraco negro central, os cientistas acreditam que M32 pode ter sido sua própria galáxia espiral ou lenticular, ainda maior que a galáxia do Triângulo, mas não grande o suficiente para sobreviver ao encontro com sua hospedeira. Quando as duas galáxias se aproximaram uma da outra, a malfadada protogaláxia teve suas estrelas periféricas absorvidas por Andrômeda, deixando apenas o denso núcleo galáctico, ligado ao buraco negro supermassivo. Agora, se apresenta como uma pequena galáxia elíptica dourada, com uma população estelar envelhecida. M110 é outra galáxia satélite elíptica de Andrômeda. Maior que a M32, com cerca de 17.000 anos-luz de diâmetro. Muito semelhante à anterior, a M110, acredita-se que tenha interagido com Andrômeda no passado,
cientistas detectaram faixas tênues, empoeiradas e ricas em metais, no interior do halo de Andrômeda, que se acredita serem provenientes de estrelas arrancadas de M110, ao chegar no alcance da grande galáxia. Imagine como seria viver dentro de M110, veríamos o vasto disco galáctico vizinho de Andrômeda, consumir nosso céu à noite. Pense nas implicações históricas, sociais e religiosas, se os primeiros humanos tivessem visto algo assim em seu céu antigo. Pouco a pouco, perceber as estrelas desaparecerem no céu. Finalmente, M33, também conhecida como a Galáxia do Triângulo, é o atual terceiro maior membro do grupo local, uma galáxia espiral anã, cerca de 60.000 anos-luz de diâmetro. Não se sabe se a Galáxia do Triângulo é um verdadeiro satélite de Andrômeda, ou apenas uma galáxia que está situada ao redor, 750.000 anos-luz próxima de Andrômeda. De qualquer forma, as duas galáxias definitivamente interagiram nos últimos bilhões de anos, e os dados prevêem elas interagindo novamente no futuro, com as 40 bilhões estrelas de M33, destinadas a serem absorvidas para formar uma nova galáxia, ou ser totalmente banida do grupo local. Finalmente, depois de milhões de anos-luz, chegamos à borda externa da galáxia de Andrômeda. Assim que tivermos passado pelo halo de plasma, chegamos ao disco estelar mais denso e estendido, formado por estrelas espalhadas pelas colisões passadas de Andrômeda. Andrômeda é uma galáxia espiral barrada como a Via Láctea, consistindo de uma estrutura espiral periférica de poeira e gás, conectados por uma densa concentração de estrelas em forma de barra no núcleo galáctico. As semelhanças estruturais da nossa vizinha com a nossa própria galáxia sugerem que as duas seguiram caminhos evolutivos semelhantes. Acredita-se que Andrômeda tenha se formado há cerca de 10 bilhões de anos, e tem crescido colidindo e consumindo outras galáxias desde então. O passado de M31 é evidenciado por sua estrutura vastamente alongada. O componente visível da galáxia acredita-se que tenha cerca de 120.000 anos-luz de diâmetro, não muito diferente da Via Láctea. No entanto, a estrutura completa de Andrômeda inclui um disco estendido de estrelas espalhadas, lançadas para fora por interações de maré, dando à galáxia uma extensão máxima de cerca de 220.000 anos-luz, de longe o maior objeto do grupo local. Sua população estelar supera muito até mesmo as estimativas mais generosas para a Via Láctea. Acredita-se que M31 seja o lar de mais de 1 trilhão de estrelas. Mas ao contrário da Via Láctea, a estrutura espiral de Andrômeda é mais complicada, tendo sido deformada por bilhões de anos de interações gravitacionais, como os da Galáxia do Triângulo, entre outras. Em 1998, o telescópio infravermelho da ESA, uma agência espacial europeia, sugeriu que M31 pode estar em transição para uma galáxia anelar, como a poeira em seu corpo aparenta estar agrupada em anéis sobrepostos a várias distâncias do núcleo. Estudos usando o telescópio Spitzer, da NASA, mostraram dois braços espirais que se estendem da barra central, além dos anéis, mas são fraturados em segmentos, separados por junções de gás hidrogênio, e grande formação de novas estrelas. NGC 206 é uma dessas regiões, a maior nuvem de formação estelar de Andrômeda, situada na fronteira entre dois de seus braços espirais. E NGC 206 não é o único lugar onde encontramos aglomerados em Andrômeda. Na verdade, foram identificados mais de 460 aglomerados globulares dentro de seus limites, mais que o triplo do número descoberto em nossa própria galáxia. O mais significativo desses aglomerados é Mayau 2.
É o aglomerado mais massivo conhecido de Andrômeda, contendo vários milhões de estrelas luminosas de várias idades e metalicidades. A massa, luminosidade e disparidade geral em sua população estelar indicam que Maial 2 pode não ser um verdadeiro aglomerado globular, e na verdade, pode ser o fragmento do núcleo de uma protogaláxia que Andrômeda consumiu. De maneira semelhante a M32, mas em menor escala, as camadas externas do Maial 2 foram arrancadas e dissolvidas nos braços de Andrômeda, mas seu núcleo galáctico conseguiu permanecer agregado pelo seu mediador central. Um buraco negro de 20.000 massas solares. E agora, essas estrelas sobreviventes se agarram ao buraco negro à medida que giram em torno da galáxia, representando um aglomerado globular suplente que esconde os segredos de um passado mais rico. Mas o buraco negro mais significativo é aquele que está no centro da galáxia, no local onde encontramos uma das características mais especiais de Andrômeda. Seu núcleo galáctico denso é dividido em duas regiões, classificado como um núcleo duplo, com os dois núcleos denominados como P1 e P2. P1 é a concentração mais luminosa de matéria, seu deslocamento do centro age como uma cobertura de estrelas brilhantes orbitando o núcleo interno. Em contraste, a concentração menos luminosa P2 fica no centro e contém o buraco negro supermassivo de Andrômeda, que alimenta a sua maré galáctica. O buraco negro é estimado em mais de 100 milhões de vezes a massa do Sol, significativamente maior do que o supermassivo buraco negro da região central da Via Láctea, Sagitários A estrela, que tem cerca de 4 milhões de massas solares apenas. O horizonte de eventos do buraco negro de Andrômeda tem cerca de 270 milhões de quilômetros de diâmetro, quase do tamanho da órbita da Terra em torno do Sol. Em volta do buraco negro, antes do horizonte de eventos, a matéria formando um grande disco de acreção em movimento espiral. É bastante quente e gera forte brilho. E é isso que faz possível enxergar um buraco negro, quando estão consumindo matéria. A população estelar de Andrômeda é bastante semelhante com a Via Láctea, contendo estrelas jovens e antigas, aglomerados, nebulosas, e talvez mundos que suporte vida em torno de estrelas como o Sol.
Em nossa galáxia, há mais planetas do que estrelas, há em média 2 planetas para cada estrela. Andrômeda é rica em estrelas e muito provavelmente também tem incontáveis planetas. Infelizmente, M31 está muito distante para que possamos habitar nos sistemas planetários de suas estrelas, não podemos fazer isso nem em nossa própria galáxia. No entanto, apesar das probabilidades, em 1999, cientistas detectaram evidências indiretas de um planeta dentro de Andrômeda, quando um evento de microlente foi detectado. O efeito de microlente ocorre quando a luz de uma fonte luminosa é curvada pela gravidade, ao passar por um objeto de massa planetária. Uma possível explicação para este sinal de microlente vindo de Andrômeda, apelidado de PAA99N2, foi que a luz de uma estrela gigante vermelha estava sendo distorcida por um exoplaneta com massa de 6 vezes a de Júpiter ao seu redor. Infelizmente, no entanto, os eventos de microlente frequentemente ocorrem, devido a alinhamentos aleatórios imprevisíveis, e portanto, é improvável que consigamos este mesmo sinal novamente para estudá-lo melhor. Mesmo que o efeito de microlente não seja o resultado de um exoplaneta, ainda podemos ficar com relativa certeza de que Andrômeda, como a Via Láctea, é o lar de bilhões de planetas orbitando suas estrelas. Vamos pousar nesse suposto planeta. Se houver por aqui alguma civilização que consideramos avançada, com um supertelescópio apontado para a Via Láctea, ela estará vendo o passado de 2,5 milhões de anos de toda a nossa galáxia, inclusive da Terra. Possíveis habitantes de Andrômeda podem agora estar observando o Pleistoceno do planeta Terra. Pleistoceno é a época em que a predominância dos mamíferos foi consolidada. Alguns deles eram mamutes e rinocerontes peludos, ambos extintos. Outros hominídeos já viveram na Terra antes de nossa espécie. Um dos primeiros hominídeos era do período Pleistoceno, e é chamado de Homo habilis. O Homo habilis recebeu esse nome porque junto com os fósseis foram encontradas ferramentas confeccionadas, principalmente de pedra lascada. A luz do nosso presente iniciou recentemente a viagem pela vastidão do universo, e ainda levará 2,5 milhões de anos para chegar em Andrômeda. A jornada para Andrômeda é longa, e no momento, intransponível para nós humanos. Mesmo com capacidade de escapar da gravidade da Via Láctea, o tempo necessário para viajar até mesmo um ano-luz, excederia em muito o período de uma vida humana. No entanto, embora possamos não ser capazes de alcançar Andrômeda, talvez não precisemos. Dentro de alguns bilhões de anos, Andrômeda chegará até nós. Ao estudar imagens da galáxia, um aspecto marcante de Andrômeda é sua coloração azulada. Mas isso não é causado apenas pela cor natural da luz das estrelas da galáxia. Isso é na verdade, sendo causado por um fenômeno conhecido como Blue Shift, ou desvio para o azul, um dos fenômenos causados pelo efeito Doppler. Lembrando que o efeito Doppler ocorre quando a frequência das ondas que viajam em direção a um observador são alteradas devido ao movimento do objeto emissor.
O fenômeno também se aplica à luz viajando pelo espaço. Se um objeto está se afastando de nós, sua luz será deslocada para o vermelho do espectro. Maioria das galáxias no espaço estão desviadas para o vermelho, porque a expansão do universo as está empurrando mais longe com o tempo. Mas, da mesma forma, um objeto que se move pelo espaço em nossa direção terá suas ondas de luz comprimidas, fazendo com que pareçam azuis. A razão? Bem, enquanto a expansão do universo separa a maioria das galáxias, Andrômeda e o resto do grupo local estão todos próximos o suficiente para serem atraídos por suas gravidades. Assim, ao longo dos próximos bilhões de anos, o conteúdo do grupo local se unirá em um único objeto, começando pela colisão de frente entre a Via Láctea e Andrômeda. Nos próximos 2 bilhões de anos, Andrômeda vai crescer sutilmente no céu noturno, aumentando de tamanho, até se tornar maior e mais brilhante que a Lua e todos os outros objetos do céu noturno. Dentro de 3 bilhões de anos, ocupará uma porção considerável de nosso campo de visão, sua luz e gás irão cobrir a visão do universo atrás. Salvo algum tipo de engenharia milagrosa, a Terra terá se tornado inabitável há muito tempo, pela evolução do Sol. Mas se algo mais além no sistema solar conseguir sobreviver tão longe no futuro, eles verão seu céu manchado e iluminado por uma colisão assimétrica e confusa de galáxias. Em 4 bilhões de anos, as duas galáxias terão colidido uma com a outra, deformando suas estruturas espirais. Após o impacto inicial, os núcleos das duas galáxias serão arredondados novamente, até que se fundam no centro. A cada interação, centenas de bilhões de estrelas serão deformadas pela gravidade e enviadas em todas as direções. Apesar da grande quantidade de estrelas envolvidas, é estatisticamente improvável que elas colidam, pois o espaço entre elas é incomparavelmente maior que as próprias estrelas. No entanto, estrelas passarão dentro do alcance umas das outras, danificando suas órbitas e de seus sistemas, que foram finamente equilibradas ao longo do tempo. Daqui a cerca de 7 bilhões de anos, o evento de fusão estará completo, com a combinação dos núcleos de cada galáxia, ou seja, quando seus buracos negros colidirem. Esses buracos negros supermassivos, gradualmente começarão a orbitar um ao outro, suas órbitas decairão em direção ao centro, aumentando suas atrações por maré combinadas. Por fim, esses dois buracos negros se fundirão no centro, criando um novo buraco negro supermassivo, que liga o núcleo da nova galáxia. E com isso, a fase final da evolução do grupo local terá começado, uma nova supergigante galáxia elíptica, chamada não oficialmente de Milcômeda. Levará mais de 150 bilhões de anos, até que os últimos membros do grupo local sejam consumidos por esta galáxia monstruosa, mas uma vez que o fizerem, será isso, para sempre. Quando isso acontecer, a expansão do universo se acelerará, empurrando as galáxias além do grupo local, fora de nosso alcance, destinado a se tornar indetectável. Nunca mais encontraremos ou veremos outra grande galáxia. Salvo para algumas pequenas fusões com as galáxias anãs remanescentes do grupo local. Milcômeda ficará sem mecanismos de rejuvenescimento para se manter reabastecida, a galáxia estagnará e começará a morrer. Estrelas, planetas, e todos os corpos celestes vão congelar em esferas sólidas impenetráveis de matéria, seus elementos vitais serão trancados lá dentro, para sempre. Pouco a pouco, nossa galáxia ficará mais e mais escura. E assim, quando a última estrela desaparecer, a história de Andrômeda e da Via Láctea terá encerrado. Felizmente, a humanidade nasceu no meio desta grande história galáctica, muito depois de seu nascimento e crescimento caótico, e muito antes de seu final eterno e escuro.
A história de Andrômeda é mais entrelaçada com a Via Láctea do que Alsuf, Curtis, Shapley e Hubble jamais poderiam ter imaginado. E considerando que fazendo apenas cerca de 100 anos desde que se percebeu que M31 era outra galáxia, imagine que conhecimento incrível nossos descendentes vão descobrir nos próximos séculos. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, lembre de deixar o like e se inscrever no canal, para acompanhar as próximas viagens ao espaço. Até o próximo voo!